Oi, eu sou o Leopoldino e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de mel à base de batata doce, que é extremamente macio e saboroso, com poucos ingredientes e que fica pronto super rápido. Mais um bolo à base de batata doce para completar a nossa série aqui no canal, que já temos 3 bolos à base de batata doce. O primeiro foi o bolo de limão, o segundo foi o bolo de chocolate e agora é esse terceiro que é o bolo de mel. Isso é para mostrar que com um produto barato, que é a batata doce, a gente consegue fazer 3 receitas completamente diferentes, com gostos completamente diferentes, utilizando o mesmo produto como base principal. Todos os ingredientes que nós vamos precisar aqui hoje estão na descrição do vídeo, com todas as medidas, e eu vou falar rapidinho para você quais são os ingredientes. Nós vamos precisar, obviamente, de batata doce, farinha de mandioca, farinha de coco, leite vegetal, bicarbonato de sódio, fermento em pó, óleo de coco, mel orgânico, essência de baunilha, uma pitada de sal, e são esses ingredientes. Vamos para a receita, que é uma receita super rápida. A primeira coisa que a gente vai fazer é deixar o nosso pote de lado. Nós vamos descascar toda essa batata para pegar 2,5 xícaras disso aqui. O que a gente vai fazer? Vai descascar a batata doce, vai cortar em pequenos pedaços, colocar no processador e bater até virar como se fosse uma farinha. Não podemos bater muito, porque senão ele acaba virando um purê. Só que não vai ser uma farinha como essa daqui, por exemplo, né? Nesse estilo, que a batata é úmida. Vamos cortar a batata doce. Primeiro a gente tira as pontas, que nós não vamos usar. E em seguida nós descascamos a batata. Ó, a gente vai cortar mais ou menos em pedaços desse tamanho, tá? Pra facilitar na hora de bater no processador. Eu não sei como é o processador aí da sua casa, se ele não for tão forte quanto o meu. Você precisa ajudar ao máximo esse processador a bater essa batata, você não pode estragar o seu processador. Você pode fazer no liquidificador? Você pode, mas ele vai dar mais trabalho e eu cortaria em pedaços bem menores, tá? Em vez de cortar em 4, eu cortaria em 6 ou em 8. Então, depois que a gente descascou a batata doce e cortou em pequenos pedaços, vamos bater no processador para fazer aquela nossa farinha. Para dar a quantidade mais ou menos de 2,5 xícaras de batata doce, que é o que a gente precisa para essa receita, eu acredito que 2 batatas doces grandes ou 3 batatas doces médias sejam a quantidade necessária para fazer essa receita. Então agora vamos bater. Ó, depois de bater no processador, eu preciso que ela fique nessa textura aqui, ó. É essa textura que a gente precisa para fazer o nosso bolo. Então vamos passar aqui para o recipiente, para ficar mais fácil na hora da medição. O legal desses bolos à base de batata doce é que utilizando basicamente os mesmos ingredientes, trocando acho que 2, 3 ingredientes no máximo, você consegue fazer bolos completamente diferentes, com gostos completamente diferentes. Às vezes você até quer fazer 2 bolos diferentes num dia, você consegue fazer com as receitas que eu passei aqui no canal. Agora que a gente já passou a batata doce para o nosso recipiente, nós vamos medir aqui, que são 2,5 xícaras. Na verdade, agora, junto com essa batata doce, a gente pode colocar todos os ingredientes molhados já, incluindo o leite e a essência de baunilha, o óleo de coco, tudo isso para ajudar a gente a bater esse bolo. Dá para colocar o mel já, que é o nosso principal ingrediente desse bolo, afinal ele é um bolo de mel. Aí eu já vou colocar a farinha de mandioca e a farinha de coco. E também já vou quebrar os ovos. Agora, para terminar de bater esses ingredientes, você pode usar um fouet. Eu vou usar essa batedeira de mão aqui porque eu tô sem fouet. A gente começa lentamente para incorporar bastante os ingredientes bem. Enquanto isso, a gente já deixa o forno pré-aquecido em 180 graus, tá? Já vou colocar o fermento, o bicarbonato de sódio e a pitada de sal. Vou misturar de forma lenta. Aí nós vamos pegar nossa forma. Eu tenho essa forma aqui, que é em formato de colmeia. Você pode encontrar em lojas especializadas ou pela internet. Ou caso você não queira comprar uma forma nova, você pode pegar uma forma que seja retangular e cortar em pequenos losangos para imitar como se fosse a colmeia. Então depois que a gente tem a nossa forma untada, eu já vou passar a nossa massa e aí a gente já coloca no forno. Agora que a gente passou a massa para a forma, vamos colocar no forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Depois de 45 minutos no forno, eu retirei o bolo, desenformei, deixei esfriar e agora ele já está aqui. Como você pode ver, ele está com o formato de colmeia. Já poderíamos terminar com o bolo assim, mas o que vamos fazer?
A gente pode usar mel para jogar por cima desse bolo, mas antes, para enfeitá-lo e dar uma luminosidade para esse bolo, eu vou usar corante em pó, só o pó mesmo, com a ajuda de um pincel. Eu vou pincelar em algumas áreas, só para dar alguns pontos de luz em cima desse bolo. Com a própria sobra da tampa que eu tenho aqui, eu pincelo um pouco e dou pequenos toques, só para enfatizar o formato em colmeia e dar aquela alusão ao mel em alguns pontos. Eu não preciso pintar a superfície inteira do bolo, eu só preciso dar uma luminosidade. Porque depois, quando eu jogar o mel por cima desse bolo, além dessa luminosidade do próprio corante, se você não tiver problema com corante, é claro, esse é um corante que não tem glúten, não tem lácteo, não tem nada. Ele é só uma partícula de brilho mesmo. Quando eu jogar o mel por cima, ele vai dar um brilho maior ainda para esse bolo, deixando com uma cara muito mais apetitosa. O tipo de mel que você usa para fazer esse bolo também faz a diferença na hora de assar. Nessa parte aqui de cima, quando você usa um mel, geralmente de laranjeira, ele fica um pouco mais gelatinoso. O formato da colmeia fica mais evidente. Não faz nenhuma diferença pro bolo em si, porque o bolo está super macio, mas é só caso você queira uma definição maior no seu desenho. Dá pra gente ver que o bolo já tem uma luminosidade bem maior e um brilho do qual ele se destaca. Agora, para finalizar, é só a gente jogar o mel puro mesmo, para enfatizar ainda mais o gosto de mel. Agora que finalizamos o bolo, é só servir. Espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Aproveite e aponte seu celular para o QR Code que vai te direcionar para o meu site com outras receitas. Aproveite também e assista os outros vídeos com bolos à base de batata doce que estão aqui nos cards. Olha, não é por nada não. Não é porque eu fiz, mas esse bolo tá um arraso, hein?